Olá, minha gente, aqui é o Everton e está entrando no ar Dicas Terapêuticas, dica terapêutica dessa quarta-feira, 25 de maio de 2022. 2022 voando, né, minha gente? Então, na dica de hoje eu vou falar sobre o sujeito, a linguagem e a cultura. O que isso tem a ver com terapia? Tem tudo a ver com terapia. Mas antes, para você que não me conhece, eu sou o Everton Cardoso Júnior. Sou antropólogo formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com mestrado em saúde coletiva no Instituto de Medicina Social da UERJ. Tenho um canal aqui no YouTube, o IMC2, o seu canal de terapias transdisciplinares, que são técnicas transpessoais, holísticas e esotéricas. É isso aí, gente. Tudo a ver com o simbolismo, que tem uma relação direta com esse tema sujeito, linguagem e cultura. Num determinado momento ali, na nossa história, aquele macaco proto-humano ali começou a representar coisas. No momento em que ele desenha no chão uma bola e fala que aquilo é lua cheia, ele começa a estar fazendo representações, está criando símbolos. Daí surge a linguagem e daí se desenvolve a cultura. Então, linguagem e cultura tem relação direta uma coisa com a outra. Símbolo, linguagem e cultura tem uma relação direta uma coisa com a outra. E o sujeito, gente, o sujeito vem daí. Em antropologia, a gente tem um conceito de indivíduo. Um conceito de indivíduo num sentido, ele é genérico, o indivíduo é um membro da espécie humana, mas ele também é um conceito construído socioculturalmente falando. Então, cada cultura tem a sua noção de pessoa, noção de seu conceito singular de indivíduo. O sujeito é o conceito singular da nossa sociedade moderna. Então o sujeito vem depois, primeiro vem naquele proto-macaco lá, essa faculdade de representação que cria a linguagem e a cultura humana. Naquele livro Sapiens, o autor ele fala que é uma habilidade ficcional que faz com que o Homo sapiens prepondere sobre os outros hominídeos. Isso é um certo reducionismo biológico, apesar de ser brilhante tudo isso, é um certo reducionismo biológico, né? Não é uma habilidade ficcional. Sim, é uma habilidade em criar mitos, mas na verdade uma habilidade simbólica que fez com que aquele grupo de hominídeos, o Homo sapiens, conseguisse construir uma solidariedade mais ampla e com base nessa solidariedade eles venceram, eles superaram os outros grupos de hominídeos. Então, assim, voltando, a nossa habilidade de representação, a nossa habilidade de simbolização é que vai fundar o humano, vai fundar a linguagem e vai fundar a cultura humana. Então, a gente pode dizer que o Homo antropológicos é uma espécie de homem simbólico. Então, o símbolo, ele é um fator fundamental na fundação do humano. Se o símbolo é um fator fundamental na fundação do humano, como a gente pode prescindir do símbolo e do simbólico para lidar com as questões humanas? Eu estava vendo outro dia uma entrevista do brilhante, que eu amo, Miguel Nicoleles, um cientista brasileiro brilhante, falando sobre inteligência artificial. Vocês devem ter visto também no Flow, aconselho que vocês procurem, que é uma entrevista incrível, tem vários vídeos. Então ele estava falando da plasticidade do cérebro humano, Isso é uma coisa que a gente entende também, essa plasticidade é algo que a gente entende. Aí é que está o terapêutico da coisa. Gente, o nosso cérebro, na nossa perspectiva terapêutica, psicológica, aí você pode falar em neurociência, em tudo isso, o nosso cérebro não discrimina muito bem uma realidade vivida de uma realidade imaginada. E é aí que está o terapêutico da coisa. Aquilo que a gente vivencia enquanto trauma pode ser trabalhado graças a essa plasticidade do nosso cérebro, do nosso inconsciente, pode ser trabalhado com uma série de técnicas, que podem projetar ali, dentro desse conceito de plasticidade, dessa dificuldade de discriminação, pode projetar ali
um fator terapêutico, um fator de cura. Então, se você vivenciou um trauma na sua infância, um abuso, qualquer situação como essa, você, através de uma série de técnicas, hipnose, as visualizações criativas, as técnicas constelacionais, os exercícios de constelação, a gente pode trabalhar essa questão, né, criando uma outra realidade, e o nosso cérebro ele passa a conjugar uma coisa com a outra. Então, por exemplo, numa experiência de abuso, né, o indivíduo viveu abuso. O abuso é uma experiência extremamente traumática, né? Quanto mais jovem, quanto mais criança for o indivíduo lidando com abuso, mais essa experiência vai se arraigar no inconsciente. E, gente, existem sinais para a gente entender se uma pessoa viveu um abuso. Por exemplo, uma vez eu atendi uma cliente que me falou que tentou suicídio aos 14 anos de idade, depois tentou suicídio aos 21 anos de idade, e ela estava aos 28 anos de idade procurando uma terapia. Eu falei, pô, ela tá procurando uma terapia porque ela tá lidando com essa, né, pulsão de morte muito forte, de 7 em 7 anos, estamos ali novamente, agora ou ela vai tentar de novo, e talvez consiga, ou ela vai buscar um caminho terapêutico, que era o que ela estava tentando. Quando ela me falou isso, para pensar, gente. Há uma relação muito forte entre abandono, abuso e suicídio. É uma relação muito forte entre essas três experiências, por assim dizer. Aos 14 anos de idade, essa menina estava com tudo aí para começar a vida, começar a experimentação da sexualidade dela, do próprio corpo, né? Aos 21, um momento de ir para a vida, um momento de se tornar independente, também um momento crucial da individualidade. Então, dois momentos, né, que se você está na pulsão de vida, você está indo para a vida, né, ela foi buscar a morte. Por que ela foi buscar a morte? Né, eu perguntei sobre a questão de abandono e, apesar do pai ser uma presença afetiva na vida dela, ele trabalhava viajando muito, então não estava muito presente. E eu falei sobre questão de abuso e ela não tinha lembranças a respeito disso. Né? Eu fiz uma vivênciazinha com ela, relaxa aí um pouquinho, né? Vai para sua infância, vai para os 14 anos, vai para os 10 anos, vai para os 7 anos, vai para os 5 anos, aí volta um pouquinho, deixa ver o que vem na sua cabeça, na nossa mente. A nossa mente está lá, né? Captando muito mais do que a gente conscientemente percebe. E ela trouxe umas lembranças, ela sentiu que realmente alguma coisa errada tinha acontecido com ela. Mas ela não entendia exatamente o que tinha acontecido. Na segunda sessão, no nosso segundo encontro, ela já veio trazendo, ela já tinha tido ao longo daquela semana ali que a gente ficou sem se ver, né? Ela já tinha tido lembranças de uma situação de abuso que se deu, né, com um membro da família dela. Né? Isso também é muito comum. A maioria dos casos de abuso acontecem na própria família, acontecem com pessoas que estão ali numa função paterna, um tio, o irmão mais velho ou o próprio pai. Isso é muito comum. Né? Para quem nunca viveu, isso parece muito absurdo, mas para quem lida com essa realidade, para quem lida com essa experiência, isso é comum. E aí, gente, a gente pôde, né, primeiro resgatar esse trauma, a pessoa trazer essa lembrança, legitimar aquela experiência, trazer a dor. Quando isso acontece, né, a gente precisa trabalhar no sentido da integração dessa experiência na subjetividade. E aí, qual foi o exercício terapêutico que a gente fez? O exercício terapêutico que a gente fez foi o exercício de, depois da lembrança, depois de trabalhar, de trazer esse conteúdo à tona, para a gente equilibrar, para transformar isso em força, a gente cria ali uma situação onde a pessoa se posiciona perante a família dela, porque ela se sentiu, a criança entende que tem alguma coisa errada, mesmo que ela esteja lidando com uma situação de prazer. A criança não tem consciência erótica, mas ela tem um corpinho erógeno.
Então, se o abusador, especialmente sendo um membro da família mais velho, ele pode, né, tocando nesse corpinho erógeno, pode até levar aquele indivíduo a ter uma sensação de prazer. Mas a criança entende que tem alguma coisa errada ali. Quando a criança está nesse entendimento, e era bem criancinha, viu? Uma coisa que começou em torno dos 2, 3 anos de idade dessa menina. Ou seja, ficou muito arraigado no inconsciente, ela não tinha lembrança nenhuma ali no consciente dela, mas aquela experiência lá, enquanto ela está sendo vivida, a criança entende que tem alguma coisa errada ali, mesmo que ela esteja lidando com um nível de prazer. Aí por conta disso, a criança se sente abandonada, se sente negligenciada por aquele pai ou pelaquela mãe, que de uma certa maneira estava permitindo, né, aquela experiência dolorosa estar acontecendo. Então, minha gente, aí você precisa se posicionar perante seu pai, perante a sua mãe, né? Se posicionar no sentido de, primeiro, trazer eles ali a responsabilidade, tipo, uma fala, foi muito difícil para mim, vocês me fizeram muito mal, até chegar no ponto que você, né, percebe que, na realidade, aquele pai, aquela mãe, no caso específico dessa história, desse exemplo que eu estou dando, aquele pai e aquela mãe também foram vítimas ali de uma situação familiar pesada, né? Eles não tinham ideia que aquilo estava acontecendo com a filha deles. Depois, essa pessoa também teve que se posicionar perante esse abusador, em primeiro lugar no sentido de um posicionamento de cobrança, né? Do tipo, você me fez muito mal, se afasta de mim, não vou permitir que nenhuma outra criança passe por isso. Então, falas que a gente trabalha, olha a linguagem como um fator de cura. É a linguagem que cria o humano, é a linguagem que cria a cultura, é o símbolo que está por trás disso. Então, nós somos seres simbólicos. Então, essas representações, essa teatralização que a gente faz no ritual de cura, tem um profundo efeito, né, nessa plasticidade do nosso cérebro e do nosso inconsciente. Depois ela tem que se posicionar também com esse abusador no sentido de integração, especialmente sendo membro da família, mas mesmo que não seja, também tem que integrar essa figura. Porque não foi à toa que a gente passa, no nível transpessoal, não é à toa que a gente passa pelas experiências que a gente passa. E tendo uma vez passado por essas experiências, elas precisam ser integradas. Uma coisa é a experiência vivida, precisa ser integrada na subjetividade. Outra coisa é aquilo que é eticamente desejável. É claro que é eticamente desejável que nenhuma criança, que nenhum de nós passe por uma situação como essa. Mas, uma vez a gente tendo vivenciado esse tipo de experiência, isso precisa ser integrado na nossa subjetividade, porque isso aciona uma pulsão de morte muito forte, né? E há uma relação muito direta entre abandono, abuso e suicídio. Então, esse é o tema de hoje, né? Elucidando um pouquinho, há uma relação direta entre símbolo, linguagem e cultura, né? O sujeito moderno, né? que é a noção de pessoa, de indivíduo da nossa sociedade. A gente tem um background construído pela cultura e pela nossa ancestralidade muito poderoso. Hoje a gente tem uma série de ferramentas terapêuticas, uma série de técnicas transpessoais, holísticas e psicológicas também, né, para trabalhar esse tipo de experiência. Minha gente, essa é a dica de hoje, né, um tema bem importante, bem bacana. E aí, gostaram? Tem alguém aí que passou por um tipo de experiência dolorosa assim e depois fez alguma técnica transpessoal para trabalhar isso, né? Coloca lá o seu depoimento nas redes sociais. Vamos interagir, minha gente. Muito obrigado. Semana que vem tem mais. Um grande beijo a todos.